Shalom, queridos, graça e paz. Bom dia para quem está me assistindo pela manhã, boa tarde para aqueles que estão me vendo à tarde, boa noite para os que estão me vendo à noite e, obviamente, uma boa madrugada para aqueles que estão me acompanhando aí de madrugada. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa falar ricamente ao teu coração. Queridos, eu quero fazer um pedido especial para você. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. E se inscreva agora, já, nesse momento. Outra coisa também, sempre que assistir o vídeo, olha, deixa aí o teu like, o teu joinha para nós. Isso é muito importante para a divulgação do canal, para o crescimento do nosso trabalho. Maravilha, gente. Vamos então à meditação do dia, vamos à nossa palavra devocional. Amados, eu quero falar um pouquinho hoje sobre quadros de fracasso, mas quadros de fracasso que podem ser revertidos, que podem ser transformados. O nosso fracasso pode ser transformado num grande sucesso. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver grandes situações terríveis de derrota, de fracasso, que foram transformadas em retumbantes vitórias. Isso é possível para todo aquele que crê, isso é possível para todo aquele que anda com Jesus, para aquele que tem feito de Cristo Jesus a base da sua vida, a base da sua fé. Nós não precisamos olhar de forma alguma para as nossas derrotas como se elas fossem irreversíveis, definitivas para sempre. Não, você pode ver esse quadro totalmente transformado. Eu estou dizendo isso, obviamente, pelos dias que nós estamos passando, pelos dias que nós estamos enfrentando, e tem muita gente assustada, tem muita gente amedrontada com tudo isso que está acontecendo. Não é para menos. Agora, o que não pode é nós assumirmos isso como que se isso fosse o fim. Não é o fim. Eu tenho certeza que Deus tem uma jornada abençoada para todos nós. Estamos passando por um momento desafiador, estamos passando sim por um momento de tribulação, mas cremos num Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que nos acolhe, que nos protege e um Deus que muda, transforma situações. Amém, meu querido? Que maravilha! Pois então, pensando nisto, eu me lembrei daquela pesca, aquela primeira pesca que a gente chama de pesca maravilhosa, quando Jesus ali no Mar da Galileia pediu um barco emprestado, o barco de Simão, ele entrou no barco porque a multidão era muito grande, ele entrou no barco, se afastou um pouquinho da praia e do barco ele começou a pregar, a ministrar a palavra do reino de Deus. Quando ele terminou isso, ele chegou para Pedro e disse assim, olha Pedro, lança a tua rede ao largo, entra um pouquinho mais e lança a tua rede. E a Bíblia diz que Pedro falou assim, olha, nós fizemos isso a noite inteira, não pegamos absolutamente nada. Veja só, esse é um quadro de insucesso, esse é um quadro de fracasso, esse é um quadro de derrota. Trabalhar, você se dispor, gastar toda a tua energia e não conseguir nenhum resultado. Foi o que aconteceu com aqueles pescadores. Mas ele disse assim, olha, porque o Senhor está falando, mediante a tua palavra, eu vou fazer isso. E a Bíblia diz, você conhece muito bem a história, que ele fez isso e olha que coisa tremenda, gente. Eles pescaram, pegaram tanto que as redes quase se romperam, tiveram que chamar socorro, outros barcos, para poder dividir aquela carga, aquela pesca tão grandiosa. Coisa boa. Quem sabe você está aí lançando as tuas redes nesses dias, está pegando nada. Olha, Deus tem uma palavra de direção para você e você vai ver esse quadro revertido, você vai ver essa situação transformada em nome de Jesus. O que nós precisamos então para termos um comportamento correto frente a esses desafios da vida? Estas coisas que surgem e que parecem ser irreversíveis, maiores do que nós, a gente fica sem saber o que fazer, fica pensando, Deus, e agora? Me ajuda, me dê uma luz, me dê uma direção. Oh, gente, quantas vezes na minha vida
eu me vi em situações assim, de chegar na presença do Senhor e falar, Deus, ou o Senhor me dá uma direção, ou o Senhor me mostra o que fazer. Se o Senhor não me acudir, eu não sei como que vai ser. E sabe que Deus sempre me atendeu. Pois então, nesse tempo, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, gente. Olha, apesar de ter trabalhado a noite inteira, apesar de ter tido uma experiência com uma realidade de fracasso, de não ter pego um único peixe durante toda a madrugada, interessante que Pedro começa a romper em fé quando ele ouve a palavra do Senhor, tá? Ele não se intimidou diante daquilo que os seus olhos naturais haviam testemunhado. Repare que sempre vai ser assim. A gente tem uma realidade dura de um lado e a gente tem a palavra de Deus do outro. A gente tem algo que nos pressiona aqui, algo que fica ali mostrando, dizendo, falando, gritando, berrando de que não tem mais jeito. Mas do outro lado, em contrapartida, Deus vem e dá uma direção. Aí começa esse confronto entre a realidade, o que se estabeleceu e quer nos convencer, porque de fato é real. Não é uma ilusão, não é uma mentira da nossa cabeça. As coisas de fato aconteceram ou estão acontecendo. Mas Deus vem e traz uma palavra do outro lado. E aí eu vou ter que lutar. Porque, em primeiro lugar, eu vou ter que sustentar a minha vida não sobre aquilo que estou vendo. Porque aquilo que eu não estou vendo pode definir a minha derrota para sempre. Se eu ficar preso aqui. Mas, se a palavra vier e eu conseguir acreditar nela, oh, meu amado irmão, que coisa bem boa, nós vamos vencer essa realidade dura. Então, em primeiro lugar, a gente precisa de uma fé abalizada naquilo que o Senhor disse. Isso ocorre quando nós baseamos a nossa vida, baseamos a nossa jornada, não naquilo que estamos vendo. Porque aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos testemunhando, pode ser assustador, pode nos impressionar. E tem muita gente impressionada com tudo isso. Notícias e mais notícias, prognósticos horrorosos. E a gente vai se alimentando disso. A gente vai se alimentando disso. Então eu tenho que fazer de conta que não é verdade? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se você ficar se alimentando das realidades que nós estamos vivendo, isso vai trazer para você um sentimento de que tudo acabou e que você não vai ver a tua vida mudada, transformada, a tua realidade mudada, transformada. Deus pode mudar e transformar a tua realidade. Ou seja, eu preciso crer. Você sabe que tem gente que não tem a palavra de Deus, que não conhece a Deus, mas tem uma capacidade de crer que as coisas serão melhores? Olha que coisa absurda, gente. Pessoas que não têm uma intimidade com Deus, mas têm uma fé em si mesmas, têm uma fé de que as coisas vão ser mudadas e transformadas sem conhecer a Deus. E muita gente que está dentro da igreja, muita gente que conhece a Bíblia, muita gente que medita nas Escrituras, que ora, que busca o Senhor, tem essa dificuldade de acreditar de que Deus vai transformar a situação. As coisas não serão transformadas simplesmente porque serão transformadas. As coisas serão transformadas porque Deus irá transformá-las. Por quê? Porque Ele disse, porque Ele falou, porque tem uma palavra apontada na nossa direção. E quando temos esta palavra, o nosso coração, obviamente, se segura nela, se enche de convicção e a gente consegue vencer aquilo que se impôs. Portanto, querido, querida, você que está me ouvindo, preste atenção, se agarre à palavra de Deus nesta hora. Pedro tinha duas coisas distintas diante dele. Primeiro, ele tinha a experiência do fracasso de uma noite inteira sem pegar peixes. Isto não era mentira, isto era verdade. Essa foi a experiência de Pedro. Por outro lado, ele tinha uma palavra desafiadora. Ele preferiu ficar com a palavra desafiadora. E você, querido?
você fica com o quê? Você fica com aquilo que você está vendo ou com a palavra de Deus que desafia a tua fé a crer de que Ele vai transformar a tua situação? Pois eu fico com a palavra do Senhor. Por mais convincente que a realidade tem de ser, eu sei que a realidade do momento não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o meu Deus. E aquilo que Ele disser a meu respeito, aquilo que Ele falar, as suas promessas na minha direção, é isso que de fato vai valer para mim, e não aquilo que estou vendo. Logo em seguida, queridos, a Bíblia diz assim, Pedro creu, né? E ele disse assim, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Repare que ele fala assim, ó, sobre a tua palavra ele não tinha lançado ainda, mas ele já tinha falado, eu lançarei, tá? Ele coloca isso no tempo futuro, ainda que isso tenha ocorrido logo em seguida. Mas ele não falou assim, ó, sobre a tua palavra eu estou lançando as redes. Não, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, em segundo lugar, está à nossa disposição em obedecê-lo. E aqui na declaração de Pedro, nós encontramos a disposição dele em obedecer àquilo que o Senhor falou. Então a obediência se dá quando? A obediência se dá quando nos dispomos a fazer o que nos foi determinado. Pode ser até que eu ainda não tenha feito, mas o meu coração já está disposto. Eu já obedeci dentro da minha alma. Estou pronto para sair e fazer. Deus nos dá uma direção. E depois que nos dá uma direção, Ele fica aguardando a nossa obediência. Pode ser que Deus já tenha te dado uma direção e você ainda não tenha feito aquilo que você precisa fazer. Pode ser que Deus tenha te dado uma direção e você ainda está naquele tempo com muita gente que fica pensando, faço ou não faço? Será que é isso mesmo? Ai, Deus, mostra para mim se é isso que o Senhor quer. Tem gente que, meu Deus, como tem gente enrolada na fé. Tem gente que fica, posterga, eu vou orar mais um pouco. Ah, eu vou pedir a Deus mais uma confirmação. E fica ali. Tem gente que fica esperando a confirmação do óbvio, daquilo que Deus já falou há muito tempo. Mas ele fica ali esperando, deixa para amanhã, ora mais um pouco. Eu não estou falando que a gente tem que ser atirado e sair fazendo qualquer coisa que vem na cabeça, não é isso não. Mas eu estou falando que a gente tem que se resolver rápido. Pedro se resolveu rápido. Ele disse assim, olha, tá aí, a realidade é essa, a tua palavra é essa. Mas mediante a tua palavra eu lançarei, ou seja, a obediência, ela vai atestar o que é a nossa fé. Como é que alguém pode falar que tem fé e não obedecer? Aquele que diz que tem fé e não faz o que Deus mandou, na verdade, tem fé coisíssima nenhuma. Porque a obediência, ela atesta a nossa fé. Porque eu criei, porque eu acreditei, então eu estou obedecendo. Pedro creu e obedeceu. Entenda isso. A tua obediência vai mostrar a tua fé ou a tua incredulidade. Porque se você obedece, você está mostrando que acreditou de fato. Se você não obedece, você está mostrando que você duvidou, que a incredulidade tomou conta do teu coração. Então, quando cremos, o passo seguinte é qual? É a obediência. Então, Deus vai trazer uma direção para você, para esses dias, para esse tempo. Uma direção de resgate, uma direção de restauração, de reconstrução da tua vida. Eu não tenho dúvida, Deus não vai ficar em silêncio. Aliás, Deus não está em silêncio. Como Deus tem falado nesses dias, e tem falado muito, tem falado tremendamente comigo. Esse tempo tem sido um tempo de muita transformação para a minha vida. Eu espero que seja também um tempo de transformação para a sua vida. Mas depois que Deus fala, Deus espera a nossa obediência. Vamos lá. Depois, querido, a Bíblia diz assim, isto fazendo, lá no verso 6 do capítulo 5 de Lucas,
Isto fazendo, ou seja, lançando as redes. Primeiro ele diz, sobre a tua palavra lançarei, tá? Ali está a sua determinação em obedecer. Agora é diferente. A determinação em obedecer levou à ação. A Bíblia diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Oh, glória a Deus! Ou seja, veio a palavra, ele creu. Ele creu na palavra e obedeceu e disse para Jesus, vou fazer do jeito que o Senhor está mandando, tá? Agora, tem gente que, vamos lá, Deus fala, ele acredita. Aí ele diz para Deus assim, vou fazer do jeito que o Senhor está mandando. Só que não faz. Só que não faz. Ele fala que vai fazer e não faz. Esse é um problema. Quantas vezes num culto cheio da graça, da unção, do poder do Espírito Santo, está ali aquele ambiente lindo, um ambiente em que o Espírito Santo está convencendo as pessoas, e às vezes a gente levanta a mão, sim, Senhor, eu vou fazer, o Senhor está mandando, eu vou fazer. Ele mostra ali verbalmente a sua obediência. Só que ele sai dali, vem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ele não fez coisíssima nenhuma. A Bíblia diz que Pedro fez. Fez o quê? Aquilo que falou que ia fazer. Meu irmão, depois que você fala para Deus que você vai fazer, Deus fica esperando o quê? Fica esperando você fazer. Então faça o que Deus mandou você fazer. A ação, ela atesta a obediência. Assim como a obediência atesta a fé. A ação é que vai mostrar, de fato, ele obedeceu. Ah, como que sabemos que obedeceu? Porque ele fez do jeito que ele disse que ia fazer, do jeito que Deus mandou ele fazer. Então é a manifestação das nossas atitudes. Em terceiro lugar, é isso que precisa. A gente precisa tomar uma atitude e fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ele aponta uma direção e ele espera a nossa prática. A prática da nossa fé, da nossa obediência. Ou seja, eu fiz. Lá em João 15,14, sabe o que Jesus diz? Ele fala assim, ó, vocês são meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Quem que é amigo de Jesus? Ah, eu sou amigo de Jesus. Ô, pastorzinho querido, eu sou amigo de Jesus. Ele diz assim, amigo meu é aquilo que faz aquilo que eu mando fazer. E quanta gente Jesus está dando a direção, mostrando, apontando o caminho e não faz. Diz que acredita, declara a obediência, mas ali na hora de consumar, ele não consuma. Na hora de fazer, ele não faz. Veja que o processo é extremamente simples. A fé seguida da obediência deve gerar em mim o quê? Uma atitude, uma ação. Eu devo fazer. Eu tenho que fazer. O fazer é necessário. Se você prometeu coisas para Deus, cumpra com aquilo que você prometeu. Cumpra. Se você fez votos a Deus, cumpra com os teus votos. Não seja tolo. Não fique no campo das palavras, no território verbal tão somente. Parta para a ação e faça aquilo que Deus mostrou para você que você deve fazer. Diante do fracasso de Pedro, diante de uma noite de insucesso, diante de esforço e mais esforço e mais esforço, sem recompensa, Pedro recebe uma direção. Ao receber uma direção, vence a realidade que enfrentou através da palavra que trouxe fé ao seu coração. A palavra fez com que ele assumisse um compromisso e ele diz, mediante a tua palavra lançarei. Mas a Bíblia diz, isto fazendo, ou seja, ele fez o que disse que iria fazer. Então faça aquilo que você está dizendo, quem sabe, há muito tempo para Deus que você vai fazer e você não tem feito. Portanto, querido, vamos lá. Creia, obedeça. Creia, obedeça e faça o que Deus espera de você. Creia, obedeça e faça o que Deus espera de você. Se você fizer isso, se você agir dessa forma, eu tenho certeza
que um quadro de tragédia pode ser transformado completamente. Eu sei que Deus pode restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído. Deus pode restaurar a tua empresa, restaurar as tuas finanças, restaurar a tua saúde, restaurar o teu casamento. Deus pode fazer com que aquilo que se estabeleceu como uma derrota cachapante e definitiva seja completamente revertido num céu de bênção, de alegria, de paz, de prosperidade dentro da tua casa, dentro da tua vida. Acredita nisso? Se você acredita nisso, assuma o compromisso da obediência. Se você assumiu o compromisso da obediência, faça o que você tem que fazer. Antes de terminar, estão aqui os nossos livros, caminharpublica.com.br. Se você está interessado, se você quer uma boa leitura, está aqui as leituras que eu recomendo. Obviamente, são livros que eu escrevi e tenho certeza que vão te abençoar. Esse é o nosso recado, essa é a nossa meditação desse dia, esta é a nossa palavra devocional. Que Deus te abençoe tremendamente. Shalom, queridos! Graça e paz!